Bom, sou Marcelo Moreira, vamos fazer um videozinho agora falando do PLS 304/2017. Mas antes da gente falar isso, teve um monte de comentário lá no outro vídeo passado aí. Marcelo, não fala do Lula. Nossa senhora, gente. Ah. Quer dizer que nós vivemos num país democrático, agora se eu falar bem do Lula, os caras vão se matar, vão se jogar de cima de uma ponte aí. Não, é errado isso, gente. Quer dizer, todo governo tem pontos negativos e pontos positivos. Se eu falei alguns pontos positivos aí do PT, não é motivo para estar esse auê todo aí, né, nos comentários, né? Quer dizer, as pessoas ficam levando isso como um lado partidário. Primeira coisa que tem que entender, eu não tenho partido, não tenho partido de estimação. Quer dizer, eu não tenho nenhum político de estimação, nem Bolsonaro, nem Lula, né? O que eu vi lá é que o PT fez um monte de coisa ao longo dos 16 anos, né, e as pessoas querem negar essas obras, que isso não existiu, que o PT nunca fez nada de bom. É mentira, né? Acho que as pessoas têm que parar de ser hipócritas, né? E hipócritas. Palavra difícil, grega, né? Bom, as pessoas têm que parar de hipocrisia, né? Porque negar uma coisa que está aí, que está todo mundo vendo, ó, não existe, né? Quer dizer, não só foram ladrão, mas eles foram um bom administrador. E todo bom administrador que eu conheci até hoje foi ladrão. Infelizmente, no nosso Brasil é assim. Todo administrador que mais fez obra aqui no meu estado, o cara que mais construiu aqui, o cara que mais desenvolveu a região aqui, era ladrão. Infelizmente é assim, né? E aí a gente vai negar as obras que esses caras fizeram? Não dá para negar, né, gente? Então fica difícil, as pessoas ficam brigando aí nos comentários, mas é verdade. Ué, Marcelo, mas você está apoiando ladrão. Não estou apoiando ladrão, estou falando a verdade. A realidade nossa brasileira é assim. Até hoje nós não conseguimos eleger um político honesto. Quando elege um político honesto, ele não faz porcaria nenhuma, porque os caras vão lá e anulam ele, né? O Congresso anula, ou a Câmara de Vereador anula um prefeito, quer dizer, se ele não tiver envolvido em corrupção, ele não consegue trabalhar. Então ou vocês pegam e mudam o Congresso aí, você, eleitor que está assistindo esse vídeo, pega aí e faça a sua exame de consciência, porque a culpa também é sua, né? Começa a votar em político honesto, não só para presidente, você tem que votar para deputado, para senador, tá? Você tem que ir lá e fazer pressão para não colocar um procurador da República corrupto, tá? Porque isso pode ser ruim para a gente. Olha aí a lista tríplice, o Bolsonaro trocou o procurador da República, né? Agora, e era um procurador que estava suspeito aí, né? Suspeito, né? De participar de algumas coisas erradas. Mas por que colocou esse cara que está suspeito de participar de coisa errada? Porque vai fazer as coisas erradas que o governo precisa. É a mesma coisa aqui na nossa região. Mas por que você vota naqueles caras que são corruptos aqui na minha região? Porque, infelizmente, esses caras estão construindo escola, esses caras estão construindo hospital, esses caras estão asfaltando rua, esses caras estão construindo rede de esgoto, esses caras estão instalando energia, esses caras estão trazendo indústria aqui para a região. E aí eu elejo um filho de uma égua, de um cara honesto, e esse cara passa 5, 6 anos dentro da prefeitura e não é capaz de tampar um buraco na rua. Essa é a verdade brasileira. Ninguém quer ver, tá bom? Ninguém quer ver. Isso tem que mudar. Até quanto nós vamos pagar a conta dessa mudança? Até quanto? Presta atenção. É melhor você fiscalizar um vagabundo, um desonesto, que eu já ouvi muitos fazendeiros falar isso aí, né? E tem muitos fazendeiros gigantes na minha área aqui que eles falam, ô fazendeiro, aquele cara tá te roubando lá na tua fazenda. O cara está desviando as coisas da sua fazenda. O fazendeiro fala para você, eu sei que ele está roubando. Só que o cara levanta 4 horas da manhã e vai dormir meia-noite para ele roubar. E ele levanta 4 horas da manhã e ele tem que trabalhar muito para poder me roubar. Quer dizer, a minha fazenda está crescendo nas costas do trabalho dele. Ele está ganhando, eu sei que ele está roubando, eu estou vendo que ele está me roubando.
Só que a minha fazenda estava falindo e ele tirou minha fazenda do buraco. A minha fazenda está ganhando milhões de reais aí, eu estou ganhando milhões de reais e o que ele está levando não está me fazendo falta. Marcelo, esse discurso seu aí é errado. Todo mundo sabe que é errado. Todo mundo sabe que é errado. Qualquer administrador de empresa, por que contrata um exemplo bem claro que está acontecendo agora aí, que é na Nissan. Por que eles contrataram um bandido brasileiro para administrar a Nissan? E agora que eles viram que o bandido cresceu muito, eles vão lá e cortam o bandido. Né? Eles tiram fora para ele não tomar conta da empresa. Mas a Nissan estava falida. E a Nissan se tornou uma empresa mundial. Por quê? O cara era bandido. E eu não sei, parece que só bandido consegue fazer as coisas no mundo. Não é só no Brasil, não. É no mundo, gente. É no mundo. Abre o olho. Vamos parar de ser hipócrita. Nós tivemos vários prefeitos honestos aqui, não fizeram nada. O maior ladrão do estado, né? Um dos maiores ladrões do estado aí foi prefeito aqui, a cidade evoluiu por 100 anos. Até o hospital que está aí hoje, né? Que eles falam que ele é o maior ladrão do estado. Todo mundo fala que ele é ladrão, não sei o quê. Mas hoje nós temos um hospital aqui na cidade, é por causa desse cara. Então fica difícil, né? A gente falar, mas tem que ser honesto, Marcelo, não pode fazer coisa errada. Meu Deus, num país que está tudo errado, como é que você não vai fazer coisa errada? Se você continuar sendo sempre o certinho, nunca vai para frente. Todo lugar que você vai, as pessoas têm que ser honestas, Mas você vai lá num comércio, o cara está fazendo coisa errada. Você vai numa loja, o cara está fazendo coisa errada. Quantos comerciantes sonegam imposto aqui nesse país? Um monte de gente está me assistindo aqui é sonegador de imposto. Sonega. Por que você não é honesto? Não paga certinho o teu imposto? Para não ser hipócrita. Faz as coisas certinho lá. Fala, eu pago 100% do imposto. Eu nunca dei o cano num funcionário meu. Eu nunca fiz um funcionário meu trabalhar além do que ele precisa. Do que é o correto. Tudo mentira. Não vamos ser hipócritas. As pessoas enganam as outras. Os governantes aí, você vai eleger um cara honesto para administrar um país no meio de um monte de bandido? Eu sou da opinião que, olha, cara, eu vou te falar uma coisa. Ultimamente as coisas estão difíceis, viu? Mas analisa. Para lidar com bandido tem que ser bandido. Senão você vai entrar lá dentro, honesto, você nunca mexeu com bandido, você não tem experiência de mexer com bandido, você vai ser passado para trás todo dia. Porque cada um que você for confiar naquele porcaria daquele congresso é um bandido. E só um bandido conhece outro bandido. Foi isso que eu quis dizer, tá? Não vão ser hipócritas de achar que um cara certinho vai corrigir os problemas no país e vai levar esse país para frente, tá? Não vamos ter, não. Porque mais bandido que o Temer teve lá, e o Temer em 2 anos arrumou o Brasil. E agora o Bolsonaro está aí 1 ano patinando, e agora, pelo jeito, vão ter que moer um monte de dinheiro aí. E olha a Bolsa de Valores no Brasil, está todo mundo falando. Não se explica a bolsa cair 37%, está apanhando de todas as bolsas do mundo e o Brasil não tem desemprego, porque as leis não permitem mandar a gente embora. É um dos países que menos empregou. Os Estados Unidos está com milhões de desempregados lá, não tem tantos casos de coronavírus e o Brasil não evolui. Eu não vou dizer mais nada, cada um tem a sua opinião. Marcelo, você fala umas coisas que tá louco. É melhor você fiscalizar um bandido, igual os fazendeiros faz aqui. Você põe um bandido que trabalha, que faz as coisas, que corre atrás, porque o cara, para roubar alguma coisa, ele tem que trabalhar. Ele tem que ser muito inteligente para passar a perna nos outros. Ele tem que ser esperto. Esse cara é tão inteligente que, automaticamente, para ele desviar alguma coisa, ele tem que trabalhar muito. E aí o que os caras falam, o melhor administrador ainda é o bandido. Se você fiscalizar o bandido, com certeza você vai ser rico. Se tiver um bandido administrando a sua empresa, você vai ser rico. Porque
Ele não tem escrúpulos, ele não está nem aí. O negócio dele é dinheiro e ele vai conseguir levantar a empresa, ele vai construir, ele vai passar por licença, em cima de licença ambiental, ele não vai ligar para ambientalista, ele não vai ligar para investidor de bolsa, se ele pegar um financiamento ele não vai pagar, e o que ele puder de enrolar e eles só vão crescendo, só vão crescendo. Quer dizer, ele vai agir de forma desonesta, né? Agora todo mundo acha que é aquele negócio que os caras falam lá no Rio de Janeiro. O cara acha que com uma flor ele vai acabar com os traficantes lá na favela. Se o traficante tá com uma metralhadora na mão, eu vou lá com a florzinha, solto umas pombinhas na rua, eu não ponho força policial lá para botar os bandidos correr e ver se acaba com os bandidos no Rio de Janeiro. Ah, mas os polícias são bandidos, eles matam a gente. É bandido contra bandido. É o que eu falo. Vai levar um cara lá, um líder espiritual lá para resolver o problema da favela. Ah, é bandido contra bandido. Assim é lá no governo. Tem lá 500 e tantos deputados lá querendo roubar e um presidente querendo ser honesto. Quer dizer, ou ele muda o pensamento dele ou ele vai se enforcar lá. Bom, vamos falar de um roubo aqui agora. Cada um pensa de um jeito aí. Mas que tá, nós estamos pagando caro por essa honestidade, nós estamos pagando. É a minha visão, tá, gente? Minha opinião, não tem nada a ver, cada um tem a sua opinião, né? Não precisam ficar brigando, se xingando aí nos comentários, não, mas a minha opinião é bem clara sobre isso. Já vivi muita coisa que não adianta. O honesto acaba sendo o pior cara para você. Porque o desonesto, você conhece ele, você sabe que ele é bandido. Então você vai fiscalizar o cara. Você vai estar em cima daquele cara para aquele cara não roubar. Agora o honesto, você relaxa, ele relaxa, porque ele é honesto, ele está fazendo as coisas certas. Então, quer dizer, as coisas vão mais devagar, vai mais na morosidade, e vai enrolando. E nós sabemos que no dia de hoje, com a competição que nós temos no mundo, nós precisamos de gente ágil. Então é melhor você ficar lá de olho nesse cara, todo dia, ver o que ele está fazendo. Mesmo ele sendo desonesto, ficar de olho no cara, que as coisas estão sendo feitas. Agora, deixa para amanhã, deixa para depois. Esse negócio deixa para depois, eu sei como é que é esses políticos aí. Nunca faz nada. E aí o teu dinheiro, que nem eu estava falando, o mesmo orçamento da mesma prefeitura, que nem o caso da minha aqui, o cara asfaltou toda a cidade, o cara botou rede de esgoto, o cara fez praça, o cara fez escola, o cara fez hospital, o cara fez um monte de coisa aqui. O mesmo orçamento dado para um cara honesto, o cara não fez nada. Então vamos deixar de ser hipócrita, né? Vamos abrir o olho. Porque quando esse cara desonesto entra, todo mundo fica em cima dele, por isso que as coisas vai. Então eu sou mais a favor de um bandido na administração, que pelo menos todo mundo vai ficar de olho nele. Porque ninguém fica de olho num cara honesto. E aí que está o erro. Todo mundo acha que o cara é honesto, que ele não vai roubar. E aí acaba não fazendo nada. E o país para e todo mundo vai se lascando. Aí os desonestos não param de trabalhar. Pode ter certeza. Olha aqui, ó. PLS 304 de 2017. Altera o Código Brasileiro de Trânsito, né? Altera a Lei 9.503, tá? Vocês pesquisam aí. O pai da criança é o senador Ciro Nogueira, do PP, né? E o que esse PLS faz? Ele extingue, acaba com a circulação de veículos a combustão no Brasil. Proíbe, não pode fabricar e não pode circular mais veículos a combustão no Brasil. Então vocês veem o tamanho desse negócio. Está se arquitetando um negócio para mudar toda a matriz de transporte do Brasil. Mas daí assim, mesmo que eu instale trem, que eles vão instalar aí, vão emendar. Agora, essa corrupçãozinha que eu falo que aqui não é uma corrupção, dá uma linha de trem para o cara por 30 anos, sendo que falta 100 km para emendar ela emendar com 25 mil quilômetros,
ela vai se tornar uma malha ferroviária brasileira de 25 mil quilômetros, dá para vocês? Ela só não estava emendada, né? Aí todo mundo achava, ah, o trem no Brasil não funciona. Não funciona porque se tiver faltando 1 metro de trilho, você não tem 25 mil quilômetros. Se faltar 50 centímetros de trilho, você não tem 25 mil quilômetros. Tem que fazer aqueles 50 centímetros para o trem emendar passar de um lado para o outro. Daí você deixa aqueles pedacinhos para trás, o cara vai olhar aquela infraestrutura, ela não existe. Porque o trem não vai para lá e não vem para cá, o cara não vê o trem trabalhando. Mas falta 50 centímetros. O cara vai lá, faz aqueles 50 centímetros. Oh, o cara tem 25 mil quilômetros de trem por 30 anos. Oh, vai lá pro Silvio Santos. E dá uns tapinhos agora. Compra o meu carnê do baú, trouxa. É desse jeito. É desse jeito. E olha que o carnê do baú é velho, né? Aí emendou, o cara está com o domínio por 30 anos de 25 mil quilômetros de linha, porque toda a linha passa por cima da linha dele. Quer dizer, ele pegou entroncamento ali, que é um entroncamento paulista, que liga todos os estados produtores do país. Todas as linhas caem em São Paulo. Quer dizer, quem não quer um filé desse, né? E esse PLS, o que ele faz? Como ele acaba com o concorrente do trem. Por quê? Se ele acaba com o motor a combustão, nós não podemos mais rodar também com caminhão. Acaba com o caminhão. Ué, o caminhão é a diesel, é a combustão. Se nós não podemos ter mais veículos a combustão no Brasil, o caminhão também não. Aí eu tenho uma malha agora que vai se expandir para 30 mil quilômetros. Aí o investidor estrangeiro vai chegar numa empresa dessa e vai botar dinheiro com força, porque não vai ter concorrente. Você imagina eu tirar os caminhões da estrada numa canetada? É o que estão fazendo aqui. Vão substituir tudo por elétrico. Mas não existe caminhão elétrico de longa distância. E eu acho que não vai existir por uns bons tempos, aí, uns longo tempo. Porque esses caminhões elétricos de longa distância, eles são muito caros, né? Mesmo que existia algum agora no começo, é muito caro a bateria dele, né? Já fizeram várias pesquisas aí, ele parece que 10 vezes mais caro que o óleo diesel, né? Por causa do custo da bateria ao longo do ano, dos anos que ele dura, né? As baterias duram muito, né? Elas duram 8, 10 anos aí, mas acho que a tecnologia da indústria já vai fazer um carregamento mais rápido e vai diminuir essa vida útil da bateria para 5 anos, com certeza, porque é o padrão hoje do diesel, do carro a combustão. 5 anos ele tem que acabar. E pode ter certeza que os carros elétricos, agora no começo, vocês estão falando, 10 anos, 15 anos uma bateria, né? Mas ela vai vir no padrão de 5 anos. Eu acho que a tecnologia não é para criar baterias que carrega rápido, que carrega, não. É para criar baterias que duram menos, tá? Porque as baterias que estão aí hoje, elas duram mais, então não é interessante para a indústria. Então eles criar bateria que duram menos. Eu acho que essa é a tecnologia que eles estão buscando. Por isso que eles estão segurando tanto o elétrico. Carrega rápido e dura menos. Porque se ela carregar rápido e durar menos, ela esquenta muito, então ela pode explodir. Então fica complicado, né? Ele tem que aquecer muito a bateria. Agora estão enfrentando coolers, negócios para esfriar essa bateria. Quer dizer, para diminuir a vida útil da bateria, né? Então, eu acho que, sei lá, eu acho que eles querem um produto comercial que ele tem uma janela de tempo de no máximo 5 anos, porque não é lucrativo para a empresa fazer uma bateria de 10 anos, né? Quer dizer, eu vou vender um carro a cada 10 anos para o consumidor? Eu acho que não, porque os carros estão programados para durar 5 anos, as outras partes móveis. Quer dizer que vai acabar as partes móveis e a bateria do carro não acaba? Eu acho que vai mudar muito isso aí. E aí nós estamos com esse Ciro Nogueira, que é o senador do PP do Piauí, que criou o pai dessa criança aí, né, que altera o Código Brasileiro de Trânsito e proíbe o veículo a combustão aqui no Brasil. Se a gente proibir isso, quer dizer, a Petrobras já vai receber um impacto gigantesco. Qual o tamanho dessa matemática? A Petrobras cai, né, porque são 60% de consumo do combustível da Petrobras vem de veículos a combustão.
no Brasil. Se a gente muda essa matriz de transporte, a gente retira uma fatia gorda do lucro da Petrobras. Aí esse petróleo vai cair de preço e ele vai virar um combustível de avião. Por quê? Se eu tirei o motor a combustão, os ônibus também vão sair da estrada, né, gente? Vocês não pensaram nisso? Mas eu pensei. Quer dizer que nós vamos ter vagão de trem transportando gente num segundo momento aí. Quer dizer, vai acabar com os ônibus, vai acabar com os caminhões, porque não tem... A eletrificação não permite você andar a longas distâncias. Ou você vai criar a estação de ônibus, assim, você chega, anda 200 km, que é a duração da bateria lá, ou 300 km, encosta na rodoviária, de lá você pega outro ônibus carregado com a bateria, troca de ônibus e vai mais 200 km. Você vai ficar infinitamente trocando de ônibus. Quer dizer, talvez se crie um sistema desse para ônibus, mas para caminhão não vai ter como o cara ficar transbordando carga aí, né? Ou trocando de caminhão, cara, você imagina o custo dessa transportadora. Quer dizer, o transporte de carga, de gente pode até ser que funcione, mas para o transporte de carga, eu acho que não vai funcionar não. Daí o trem tomou conta de uma vez, né? Ele vai abocanhar todo o mercado de frete, quer dizer, os acionistas dessa empresa vão ficar milionários, o governo cumpriu a missão, o governo Bolsonaro cumpriu a missão, criou um ativo gigantesco de bolsa. Quer dizer, vocês têm que olhar, gente, que nós estamos vivendo um momento que os presidentes não mandam mais no país. Eles têm patrão, tá? Não existe mais essa de... Não se iluda por aí que, presidente Bolsonaro, presidente... Não se iluda mais com isso aí, não. O presidente não manda mais porcaria nenhuma. Existem as organizações mundiais. Elas mandam no comércio e o presidente tem que cumprir as regras deles. Ué, que é o caso mais explícito que está do petróleo agora. Eles obrigaram as empresas de petróleo no mundo inteiro a diminuir a produção de petróleo, porque caiu o preço. Para eles ganhar mais. Quer dizer, eles ganhar mais no litro de óleo. Quer dizer, eu vender o meu produto mais caro. Isso aí não é cartel? Eu combinar preço entre empresas não é cartel? Agora, os países combinar preço para ter um preço de petróleo mais caro para o mundo, isso não é cartel? Isso é um cartel mundial. E os presidentes estão nesse negócio. Aí tem o cartel do comércio, tem o cartel das carnes, tem o cartel, tudo está virando cartel. E nós estamos virando consumidor disso aí. Nós vamos pagar no combustível o preço que eles querem, nós vamos pagar na carne o preço que eles querem, nós vamos pagar num monte de coisa. A única coisa que eles não conseguiram fazer cartel ainda, eu acho que no mundo inteiro, é no transporte rodoviário, que é nos caminhões. Por quê? E não tem como controlar em muitas, são 2 milhões de caminhões, né? São 2 milhões de donos de caminhão. Quer dizer, não tem como eles criar uma transportadora desse tamanho. Por isso que eles precisam tanto do trem. Porque o trem tem um dono só. Ele arrasta muita carga com um dono só. E aí, para eles criar uma transportadora de caminhão desse tamanho, fica inviável, não tem como eles ter controle disso. Uma hora ou outra esse gigante quebra. E o trem não. O trem é um dono só, aquilo arrasta 8, 10 mil toneladas, agora estão falando em trem de 15 mil toneladas, quer dizer, o tamanho desse trem que vai vir para o Brasil. Quer dizer, 15 mil toneladas cada vez. Então, você vai ver que vai ficar um monte de monopólio dentro do país. Isso está sendo pressionado pelas organizações mundiais do comércio, no mundo inteiro. O governo Bolsonaro, pode ser o governo Lula já começou isso lá atrás, o governo Temer continuou e o governo Bolsonaro está fazendo a mesma coisa. Eu venho batendo nessa tecla. Bolsonaro não é nada disso que estão falando por aí. Ele não é o mais honesto do Brasil. Ele não é o cara mais assim, o mais patriota. Não. Ninguém vai lá e aperta a mão do presidente Trump e sai de lá sem vender a alma para ele. Você pode ter certeza. Você não vai no inferno, aperta a mão do diabo e sai de lá sem deixar a alma para ele.
Então vocês prestem atenção, porque ele vai ter que cumprir as regras do mercado mundial, as organizações mundiais. Nós estamos obrigados, o Jair Bolsonaro está esperneando, mas ele tem que cumprir as regras da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Ele conseguiu mudar alguma coisa? Não. Está só fazendo propaganda política aí, mas ele sabe que ele não pode mudar isso. Porque se ele não cumprir as ordens da Organização Mundial da Saúde, ele simplesmente vai ter ser penalizado lá na OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. Quer dizer, toda vez que o presidente querer fazer alguma coisa diferente, eles vão lá e cortam ele. Quer dizer, ele está fazendo um teatro para poder se reeleger, porque ele está vendo o Dória fazendo teatro, ele está vendo até o ministro da Saúde, pode ser um forte candidato a presidente, quer dizer, já está querendo cortar o ministro da Saúde, porque ele está saindo muito na mídia. Todo mundo que sair na mídia, o presidente Bolsonaro vai atacar, porque ele se elegeu com mídia, então ele não pode ter ninguém que desponta mais que ele na mídia. Então ele é muito inteligente, ele é um cara da mídia, ele está muito bem assessorado nisso. Só que ele sabe, tá? Eu acho que a gente tem que parar de mentir com mentira. Eu acho que ele devia ser mais patriota, né? Eu sou crítico dele porque ele tinha que ser mais patriota. Para de mentir, rapaz. Você é candidato e acabou. Você tem 30 anos de Congresso, rapaz. Você nunca deixou de ser candidato na sua vida e agora você vai deixar de ser candidato a presidente? Bota isso num documento oficial lá, ó, em cima da mesa. Eu não vou ser candidato para a próxima eleição. Aí eu acredito. Isso registrar, olha, e é capaz ainda eles entrar com uma ação lá e te retirar isso na última hora e sair candidato. Eu não acredito nem em papel mais. Então, o presidente tem que cumprir o quê? O preço do petróleo agora tem que cumprir o quê? O preço que os árabes quiseram lá. A Organização Mundial do Petróleo botou o preço no petróleo aqui no Brasil. Quer dizer, essa política que nós temos aí no Brasil, que nós estamos abrindo as fronteiras, que o Paulo Guedes está implantando, nós vamos ficar cada vez mais dependentes do que? Desses cartéis mundiais. O cartel do petróleo já botou preço no petróleo no Brasil. O cartel dos transportes no mundo, quem que é o cartel dos transportes no mundo? Vocês acham que eles vão morrer, né? Estão falando aí, os aviões vão quebrar, os aviões vão ter problema porque as empresas de transporte estão caindo. Você analisa comigo como é que funciona a coisa. É melhor você ter um avião ou ter um ônibus? Um avião custa milhões, né? Às vezes até bilhões. Tem casos aí que os caras não conseguem nem comprar o avião, eles alugam, né? Os bancos financiam aquilo, é um leasing eterno. Aquele avião sai de circulação, entra um novo e o cara fica pagando aquele leasing para o banco. Então, é muito caro o avião, quer dizer, está na mão de um grupo seleto. Quantas pessoas conseguem ter uma companhia de avião no mundo? Quantas pessoas conseguem ser dono do trem no mundo? Agora, de ônibus, você pode comprar um ônibus, eu posso comprar um ônibus, eu posso comprar um caminhão, você pode comprar um caminhão. Mas isso não gera ativos de bolsa, isso não vai gerar lá dinheiro para os bilionários do mundo, porque os bilionários vivem de investimento. Quer dizer, quanto mais empresas gigantescas tiver gerando dinheiro, porque esse capital está em bolsa, eles estão ganhando dinheiro no mundo inteiro. Eles não ganham dinheiro com caminhoneiro no Brasil. Eles não ganham dinheiro com dono de ônibus no Brasil. Esse que é o negócio. Aí você pega aí uma empresa de avião, cada uma hora que esse avião voa, ele voou uma hora, ele levou de 200, tem um avião até com 400 passageiros, né? Acho que é isso. De 200 a 400 passageiros aí que vai no avião. Quer dizer, um ônibus no máximo lotado, 42 pessoas aí, tem ônibus agora que vai com 50 e poucas pessoas, mas ele sair de São Paulo para ir para Fortaleza, por exemplo, ele vai levar 3 a 4 dias, né? Esse ônibus para ir de São Paulo a Fortaleza, levando aí 50 pessoas. Um avião decola de São Paulo lá, digamos, com 400 pessoas e dentro de uma hora ele já está lá em Fortaleza. Quer dizer, o investidor vai investir num ônibus que ele ganha lá
passagem de 50, ele vai ganhar participação de 50 pessoas naquele ônibus ali, ou ele vai investir num avião que cada hora vai te dar liquidez, vai te dar lucro, né? Cada hora esse avião dá lucro, de hora em hora esse avião dá lucro. O ônibus leva 4 dias para gerar lucro, o avião de hora em hora ele gera lucro. Quer dizer, cada hora esses caras pegam dinheiro de 400 passageiros. Enquanto o ônibus leva 4 dias para dar o mesmo rendimento. Né? Mesmo que eu embarcasse 400 pessoas em um ônibus. Né? Olha o tamanho do problema aí. Quer dizer, se eu embarcasse 400 pessoas, eu ia precisar de 10 ônibus mais ou menos para levar 400 pessoas. Ia levar 4 dias para me ver esse dinheiro. E no avião, com 1 hora, eu já tenho esse dinheiro. Então, é isso que os investidores estão vendo, é isso que o ministro da Infraestrutura pensa, porque ele é um cara do mercado financeiro, é essa conta que ele faz na mesa dele. Então não adianta você ficar se iludindo que eles vão mudar a matriz de transporte. E essa lei aqui do PLS 304 de 2017 está lá com 3.146 sim a favor e 9.296 não, contra, que as pessoas não querem que acabe com esse motor a combustão. Você acha que eles não vão acabar com esse motor a combustão? Vocês vão ganhar milhões só no frete de avião? Por quê? O veículo elétrico não vai ser de longa distância. Você não vai conseguir viajar para longe com o seu carro. Você vai ser obrigado a viajar de avião. Porque o ônibus vai deixar de existir. Então você vai ser um cliente das companhias aéreas. Você prepara o seu bolso. Você vai ser um cliente das companhias aéreas se acabar com o motor a combustão. Não vai ter outro jeito. As companhias aéreas, se aumentar muito o tráfego de pessoas e gente, vai aumentar muito os aviões. A indústria petrolífera não vai perder, porque um avião gasta um absurdo de combustível, né? Para ele levantar voo e para ele descer. Quer dizer, não tem troço que eu acho que não conheço um negócio que gasta mais combustível que o avião. Então, você vai ver que a indústria de petróleo não vai perder tanto assim, o shake do petróleo lá não vai perder tanto assim com o carro elétrico. O cara lá do transporte, lá do trem, vai ganhar muito. O cara do transporte do avião vai ganhar muito. O cara do petróleo vai ganhar muito. Quem que vai perder? O dono de caminhão igual eu. O dono de carro igual você. O dono de empresa de ônibus. Quer dizer, vocês estão vendo o tamanho desse problema? A rasteira que eles estão armando aí com essa lei? Quer dizer, os Estados Unidos, mesmo que o petróleo caia um pouco de preço, quer dizer, se ele cair de preço, ele vai ficar mais interessante ainda para o avião, porque vai ficar mais barato o combustível de avião. Aqueles países que não aderiram ao carro elétrico, tem muitos aí que acho que não quer aderir, né? Mas eles não, se eles não aderirem, eles vão o quê? Comprar petróleo de graça do Brasil, porque vai sobrar petróleo, né? E o Brasil precisa produzir combustível, porque tem outras coisas na indústria de petróleo que a gente não pode substituir, que é o tal do plástico, né? Que são as resinas industriais, são os solventes. Quer dizer, a gente precisa do petróleo, né, para funcionar a própria indústria, né? Senão para tudo. E talvez algumas térmicas aí termoelétricas, porque como vai aumentar muito o consumo de energia, nós vamos ter termoelétricas. Por que que hoje no mundo, falava-se aí até uns 3, 4 anos para trás, se falava em desativar as usinas atômicas. E no entanto agora estão construindo mais ou menos, acho que 50 ou 60 usinas atômicas no mundo. Quer dizer, o urânio não valia nada há uns 3, 4 anos atrás. Agora estão se falando que o urânio vai valer ouro, né? Que é o combustível das usinas. Então vocês vão vendo que um plano mundial para mudar a matriz de transporte no mundo, né? Para elétrico, mas os caras vão ganhar fortunas, né? A indústria automobilística vai perder, Marcelo? Não, vai ganhar muito mais. Por quê? Se eu quiser transportar um rasgalona, um fome zero aí pro trem,
eu vou ter que comprar um caminhão elétrico, porque eu não posso rodar com motor a combustão, e vou ficar trabalhando ali pertinho, para mim carregar o trem. E vocês sabem o preço do Fome Zero e do Rasga-Lona, né? É aquele salarinho de fome. Aí vocês, agricultores que estão apoiando o trem aí, vocês imaginam quanto que vai ficar o frete de vocês para o porto. Porque vai ser um dono só da linha de trem. E você acha aí que você, caminhoneiro, dono de fazenda que comprou caminhão, vai levar o seu soja para o porto com caminhão. Ah, se o trem for muito caro, eu levo no meu caminhão. Compra uma frota de caminhão. Você vai comprar uma frota de caminhão elétrico? A combustão não vai poder rodar mais. Aí o elétrico não consegue ir direto para o porto, porque estão 2.000 quilômetros longe do porto. Você ficou na mão dos caras. Todo mundo vai ficar na mão dos caras. Vocês acham que eles jogam para perder mesmo? Eles estão usando o governo. Por que esses trem tá tudo aí cheio de processo e problemas de licença ambiental, problemas de questões econômicas mesmo, porque o impacto econômico do trem é muito grande. Com certeza algumas organizações de comércio já entrou contra o trem aí no Brasil, mas não passa da Procuradoria-Geral da República. Um monte de ações que estava lá na Procuradoria-Geral da República, estava embargando essas obras de trem, essas coisas. Esse novo procurador simplesmente destravou tudo. Por que colocaram um cara lá na Procuradoria, na PGR, na Procuradoria-Geral da República, um cara que não era da lista tríplice, que não era um cara considerado ilibado, de conduta ilibada, um cara honesto, e colocaram um cara duvidoso lá na PGR. Quem colocou foi o presidente Bolsonaro, não foi o Lula. Tá? Para aqueles que estão aí defendendo o Bolsonaro, quem colocou foi o presidente Bolsonaro. O cara está destravando tudo quanto é licença aí no Brasil. Vai trocar a matriz de transporte. Vai mudar um monte de coisa no nosso país. Quer dizer, vocês estão vendo o tamanho desse PLS aqui, o tamanho do estrago que isso aqui vai fazer na economia, né, do pequeno. Que o grande vocês estão vendo aí, eu estou mostrando. O cara do avião vai ganhar, ele vai ganhar mais passageiro. O cara do trem vai ficar bilionário, porque não vai ter caminhão para concorrer com ele. Não vai ter motor a combustão mais, quer dizer, está proibido. Quer dizer, o cara do trem ganha, o cara do avião ganha, a indústria do petróleo ganha, porque o avião gasta bastante, né? A gente não vai ter assim Quem mais que eu esqueci de falar aí que vai ganhar com isso? Ah, o investidor de bolsa, né? Opa, o grande empresário, o grande investidor. Esse vai ser o mais beneficiado, porque ele vai ter milhões de reais vindo do frete do trem para a bolsa. Quanto de liquidez, quanto de ganho que isso vai dar nas ações. As ações do avião aí que estão caindo, aí, que virou um lixo agora, né? Por causa do vírus, mas se isso aí, o vírus vai passar e os aviões vão voltar a voar, e aí com mais essa ajudinha do governo Bolsonaro, porque vocês acham mesmo que esse PLS não vai passar? Isso é agora para 2030. Elimina os motores a combustão. Tá aqui, a maioria está dizendo que não, né? Que a pessoa quer ter a opção de escolher ou o diesel ou o elétrico. Eu acho que se nós vivemos num país democrático, a gente tem que ter essa opção. A gente tem que lutar contra isso. Porque, que nem eu estou falando para vocês, se proibir o caminhão de vez, acabou. Isso vai ficar tudo na mão de 2, 3 só. E aí, meu amiguinho, aí vocês já viram o tamanho do estrago da economia. Aí você que é caminhoneiro aí, vai arrumar outra profissão aí. Não sei o que você vai fazer. Eu já dei uma sugestão, né? Se o país aqui viver de turismo, a gente vai vender água de coco na praia, milho verde, picolé, como o cara da NTT falou para nós lá atrás. Quer dizer, com o passar dos anos, a gente vai enxergando que o plano de 2007 lá de trás, que já vinha lá do governo Lula, do Fernando Henrique para trás, que eles colocaram aquele presidente da NTT para acabar com o transporte rodoviário, sucatear o transporte rodoviário no país.
e favoreceu a implantação do trem. Tanto é que o Lula fez 1.500 quilômetros, ele fez toda a Norte-Sul, né? O Lula fez e o Bolsonaro agora pegou e privatizou ela para, quer dizer, acabou de cumprir a meta que eles tinham, né? Quer dizer, trocou de presidente, mas vocês veem que o planejamento é o mesmo. Quer dizer, o Lula começou a corrupção lá para poder acabar com os caminhoneiros e o Jair Bolsonaro jogou a pá de cal em cima, né? E entregou isso para as pessoas que estavam arquitetando isso desde lá de trás, né? Que são os paulistas, né, gente? Paulista tem 400 anos de tradição de política no Brasil. Eles não vão perder, não, porque o mercado financeiro está lá na Avenida Paulista, né? E quem manda no Brasil e no mundo é o mercado financeiro e esses cartéis mundiais que vocês sabem aí, vocês vão ver que tem gente do mercado financeiro, né, do Brasil que faz parte desse cartel, né? Então eles mandam, eles sabem qual o presidente que vai ganhar a eleição. Embora você, trouxa, fica carregando uma bandeira do Lula ou uma bandeira do Bolsonaro, Bolsonaro, Lula lá, Lula lá, fica aí nos comentários, Lula lá, Bolsonaro, cambada de trouxa, tá? Mas eles elegem quem eles quiserem. A urna eletrônica não pode ser fraudada? Cadê o voto impresso? Não saiu, né? Eles põem quem eles querem lá, isso já vem acontecendo há muitos anos, já está todo mundo questionando isso aí. Ou você consegue saber quem que está vigiando teu celular aí? Tem gente vigiando teu celular. Vocês acham que não tem isso, esse tipo de coisa eletrônica? Veja o meu celular, eu só posso compartilhar agora uma mensagem do WhatsApp. Está acontecendo agora. Antigamente eu podia compartilhar com 100 pessoas. Eu disparava uma mensagem para 100 pessoas no WhatsApp. Eu posso compartilhar uma mensagem por vez. Vou saber, o YouTube não é qualquer um que pode falar o que eu estou falando aqui, não. Se o canal dele for monetizado, ele toma um strike lá, pau, cai o canal dele. Por quê? Ele está ganhando do YouTube para falar o que o YouTube quer. E o meu caso não é monetizado. Eu falo o que eu quero aqui. Se eu quiser falar bem do Lula, eu falo. Se eu quiser falar mal do Bolsonaro, eu falo. Se eu quiser falar bem do Bolsonaro, eu falo. Porque meu canal não tem monetização. Mas daí o YouTube não empurra. Ele, eu não faço aquele boom de visualização. Tô nem aí, mas eu quero falar o que eu quero falar. Eu acho que a internet é para ser livre, para a gente falar o que a gente quiser, então tem que ser livre. Abre o olho de vocês aí, não fica puxando o saco de político. Já falei para vocês, não fica puxando o saco de político. Se passar isso aqui, vocês imaginam. Por que que um senador lá do Piauí, do PP, que é um dos partidos acho que mais corruptos que teve no Brasil, né, depois do PT, eu acho que é o PP, né? Eu tenho mais processo aí na Lava Jato. E até esse senador aqui estava sob suspeita. E ele, além de trazer isso para o Brasil, ele está lá junto com o Marcos Pontes, lá o ministro do coisa, para trazer a Tesla para o Brasil, né, para fabricar carro no Brasil. Quer dizer, americana, né? Donald Trump não dá a mão, aquele, como é que diz assim, os Estados Unidos inventa cada coisa, que eles inventaram um presidente negro e depois eles inventaram um presidente laranja. Que é o Donald Trump, né? Então, o mercado financeiro americano, eles criam coisas da noite para o dia, então eles conseguem manipular o mundo inteiro, porque nenhum país consegue descumprir as normas das organizações mundiais, nenhum país. Todo país que tentar descumprir essas normas, que é um cartel, né, de rico, fala, não, você vai ter que fazer assim, senão você não está fora. Aí você não cumpre essas normas, você vai virar o quê? Uma Venezuela. Se a Venezuela estivesse cumprindo as normas, ele podia ser o maior comunista do mundo, como é a China. Mas a China cumpre as normas da Organização Mundial do Comércio. Se ela tiver que começar a ir contra, que agora parece que andou indo contra por causa do coronavírus, cada país ficou egoísta, cada um defendeu o seu lado, eu não vou contra, né? Cada país aí se defendeu. E a China, com essa de se defender, já tomou um strike aí.
O Japão já está mandando as indústrias do Japão voltar para o Japão. Os Estados Unidos está no mesmo atuada, está criando incentivo fiscal para essas empresas voltar. Por quê? Os Estados Unidos hoje não consegue produzir máscara. Não consegue produzir máscara, porque eles mudaram todas as indústrias deles para a China. Porque lá a mão de obra é de graça e eles podem poluir o meio ambiente, porque ninguém vai lá, porque é um país comunista. Quer dizer, eles poluem do jeito que eles quiserem, eles jogam lixo na rua, eles jogam esgoto nos rios, e não tem lei para proibir eles. E o cara tem que trabalhar lá 15, 16 horas, um chinês lá, e quer dizer, a escravidão é solta, e não tem lei para isso, né? Então, para eles é muito bom negócio, porque se vier trabalhar nos Estados Unidos, tem toda uma legislação, tem uma legislação ambiental, quer dizer, tem um monte de regra para cumprir, né? O Brasil também tem um monte de regra. Até o Brasil está nessa bagunça, né? O Brasil, para produzir remédio, precisa importar matéria-prima de todo lugar do mundo aí, que o Brasil não tem. Tem a indústria, mas não tem os insumos. Quer dizer, nós se tornamos não industriais, nós tornamos montadores, né? As coisas vêm da China, e aí você monta aqui no Brasil e põe uma etiqueta Made in Brasil. Mas aí aquilo foi tudo fabricado na China. O cara só pegou e montou aqui, veio desmontar da China, ele montou aqui e colocou a etiqueta Made in Brasil. Olha essas motos elétricas aí. Tudo um projeto, tudo igual. As motos são tudo igual. Os caras só trocam a marca ali para a marca brasileira. Olha esses painel solar, tudo que é coisa eletrônica hoje. Você olha lá, produto brasileiro, mas é feito na China. Nos Estados Unidos também está assim. E só que agora eles abriram o olho, né? Porque se a China der uma travada, o mundo inteiro está lascado. Aí agora eles estão começando a pensar nas indústrias estratégicas, né? Eles não deviam ter fechado essas indústrias e que o país precisa delas trabalhando dentro do país, né? Então esse coronavírus aí vai mudar muita coisa. E essa matriz de transporte mundial aí que eles estão implantando no mundo inteiro, que é o carro elétrico, que é a eletrificação, e vai criar um... A gente achava que isso ia ser uma coisa boa, né? Que isso ia... vai ser barato, o cara vai poder pôr um painel solar em casa e carregar o carro elétrico. Mas você está vendo que você vai ficar dependente mais ainda do Estado, né? Você vai ficar dependente de um monte de monopólio aí. Às vezes vão criar mais monopólio com o carro elétrico do que existe com o carro a combustão hoje. Quer dizer, é muito bem pensado as coisas. Quando você pensa que você está ganhando, os caras já estão puxando o seu tapete. E com força, você está dando com a cara no chão. Então sei lá, o negócio é ficar esperto, é tomar cuidado para você não investir num lugar errado. Você vai investir em transporte, daqui 10, 15 anos isso aí vai virar em nada. Tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. Que nem eu falo, se o teu caminhão dura 10, 15 anos, usa ele até acabar. Porque está mudando muito rápido as coisas, né? Não dá para você prever. Se essa lei passar, com certeza o Nordeste inteiro vai apoiar essa lei. Todos os políticos do Nordeste vão apoiar essa lei. Porque os maiores parques eólicos de produção de geração de energia estão no Nordeste. Os fazendas solar estão no Nordeste. São gigantescas fazendas solar que tem lá, né? O governo do PT preveu lá atrás que ia faltar energia no Brasil, né? Se essa política saísse do papel. Automaticamente eles fizeram 2 usinas aqui no Rondônia, né? Que é a Giral e a Santo Antônio. E essa do Belo Monte aí, né? Tem mais essa do Blairo Maggi aqui no Telespires também, que não é pequena, tão pequena, né? Então se você for juntar essas usinas que fizeram aqui no governo do PT, o PT que fez, viu? Por isso que eu tenho que falar. Se eu vou falar que agora é o Bolsonaro que fez essas usinas, vocês têm que parar de ser hipócrita e ficar aí, o PT nunca fez nada, só roubou. Então eles fizeram, somando essas usinas aí, dá 2 Itaipu, e é nacional, feita dentro do Brasil, não é aquela que eles fizeram os militares e deram metade para o Paraguai. E aquilo não é ser patriota, fazer uma usina e dar metade para o Paraguai. Patriota foi o PT, que fez dentro do Brasil e a usina é brasileira. Tá?
Tá bom para vocês? E não fica contentinho não, porque o Lula roubou, viu? Você não fica fazendo Lula lá embaixo não, porque o Lula é ladrão. Roubou. Bandido, por isso que ele foi preso. Tá, então a gente não pode negar as obras do PT. Fizeram as usinas, tem a energia praticamente sobrando junto com as térmicas, e quando emenda as térmicas, esse negócio de bandeira, isso aí é fria, né, gente? Isso é para testar até quanto eles podem subir a energia, eles estão testando o povo já há muito tempo, porque quando vir o carro elétrico, eles vão dizer que está faltando muita energia, essa energia vai subir, aí o investidor de bolsa vai ganhar um monte de dinheiro com isso, porque a energia subiu de preço, as ações vão lá para a lua, festa na Ibovespa. Então tá tudo já desenhado numa cartilha aí e você, tonto, acha que, nossa, Bolsonaro vai fazer uma coisa de bom. Mas não tá nem aí para caminhoneiro. Você, caminhoneiro que está aí se lascando na estrada, esses caras não estão nem aí para você. Não estão nem aí, que nem eu falei para vocês. Vocês vão sentir o impacto agora, final do ano. Vai sentir a primeira lapada no lombo no final do ano. Então, eu fiz a minha parte, estou alertando. Vote contra o fim do motor a combustão, porque para quem é pequeno não é bom negócio. Para quem é investidor de bolsa aí, que tem ações na bolsa, tem muito dinheiro para investir, rapaz, vote a favor do carro elétrico, você vai ganhar muito dinheiro na bolsa. Agora, se você é trabalhador igual eu, está aqui na base econômica, está lutando aqui embaixo, você que é um pequeno comerciante, que depende do frete do caminhão para a tua loja ter as mercadorias aí, vote contra o fim do motor de combustão. Porque o frete vai ficar em cima do trem, e aí vai acontecer o quê? Grandes grupos vão montar grandes centros de comércio, e você não vai conseguir carregar a tua mercadoria em cima do trem, porque os grandes grupos vão monopolizar o frete do trem, quer dizer, mesmo que você abra um comércio, você vai morrer por falta de mercadoria. Aí vem um gigantão, aí monta um centro de comércio, um polo comercial, aí ele domina o Estado, o comércio do Estado, porque ele vai ter o transporte na mão dele. Quando você cria um monopólio de transporte desse tamanho, você domina o mercado de frete, domina o preço da comida, das mercadorias, você põe o preço que você quiser, que vai ter que vir por trem. E o trem tem um dono. Então, abre teu olho. Esse governo não está trabalhando de forma democrática e nem de forma patriota, tá, gente? A não ser que ele falar para mim amanhã depois, falar assim, ó, já que nós vamos criar esse monopólio, vocês podem ficar em casa aí que vocês vão receber o salário pro resto da vida de vocês sem trabalhar. Só do dinheiro, direito de royalties da linha do trem. O dia que ele criar royalties para caminhoneiro, que eles vão arrancar os caminhoneiros da estrada e vão criar royalties para mim receber em casa, aí até eu vou acreditar no governo, falar, não, o governo trabalhou para nós, ele criou um negócio gigante lá, mas, quer dizer, eu perdi meu caminhão, mas vou ganhar aqui, que eu vou receber essa aposentadoria para o resto da minha vida, meus filhos vão ficar recebendo isso, quer dizer, enquanto existir trem, eu vou estar ganhando dinheiro com isso. Mas vocês acham mesmo que eles vão criar um royalties para mim? Igual eles criaram o royalties do petróleo? Então, não fica tendo político de estimação aí não, porque vai lá, olha, PLS 304/2017 e entra lá no canal do professor Ricardo Felício, ele também faz, Ricardo Felício, ele faz uma análise sobre o impacto, né, do fim do motor a combustão no Brasil, né, e vão estudar sobre esse negócio aí, porque eu acho que isso vai sair do papel, porque já está vindo desde 2007. Eu ouvi falar isso em 2007. E vem vindo, e vem vindo, e vem vindo, e vem vindo. Troca de governo, passa de governo comunista para governo patriota. E o governo patriota continua no mesmo. Por quê? Porque na realidade não interessa se é comunista ou patriota, porque eles obedecem um cartel internacional que administra o mundo. Se aqui no Brasil vai instalar linha de trem, não tem Bolsonaro, não tem Lula, não tem ninguém que vai impedir essa linha de trem sair aqui no Brasil, porque é interesse mundial.
Então vamos falar que a nossa soberania já acabou faz muito tempo. O Brasil já deixou de ser soberano. Todo mundo agora trabalha com um governo mundial. Quando o cabo dá o doido da Ciolo lá, Ursal, Ursal, só que o cara fica falando Ursal, mas não explica para vocês quem é essas pessoas. São as organizações mundiais. Quem controla as organizações mundiais são os grandes empresários, né, os grandes fortunas do Brasil, mundo afora, né, que são as pessoas que indicam as pessoas para poder administrar isso aí, né? Então, quer dizer, eu crio uma associação lá e eu indico o cara para administrar aquilo e o cara vai fazer o que eu mando. Quer dizer, eu não preciso mais de presidente, de governo, de ditador, de ninguém. Não interessa se é Lula, Bolsonaro, Dória, Witzel, não interessa. Esses caras estão interessados no ganho deles, né? Porque eles vão entrar lá e sentar na cadeira e vão ter que cumprir as regras das organizações mundiais. Ou se eles não cumprirem, os caras quebram o país, fecham o comércio, faz igual lá na Venezuela. É o que está acontecendo com a Venezuela. Todo país que contra uma organização mundial vai sofrer o que a Venezuela está sofrendo lá. E não é porque o cara é comunista, não é porque o cara é ditador, porcaria nenhuma, não. Isso aí vocês podem ter certeza, é porque o cidadão lá foi contra, né, o homem de laranja lá dos Estados Unidos. Se aí contra o homem de laranja lá, você está lascado. Nosso presidente, por enquanto, está sendo inteligente, está apertando a mão do homem lá, né? Mas uma hora ou outra ele vai ter que pensar no povo brasileiro. E aí vai de encontro ao que o homem de laranja quer lá, e sei lá. É muito dinheiro que estão queimando aí, né, gente? 1 trilhão? Sei lá. Vamos pensar aí.